Seguinte, o que está errado? Aqui, ó, na matemática, né, a gente sabe que, numa expressão matemática, né, essa parte da divisão vai ficar junta, tá? E vai somar depois de dividir. A gente não soma, né, e depois divide. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Brazilian Dev. Meu nome é Paulo Raoni e esse aqui é mais um vídeo da série Linguagem C Essencial. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a função scanf, que é a função que a gente usa para trabalhar com a entrada de valores. A gente ainda não viu aprofundadamente como funcionam as funções, mas a gente já usa uma função printf e a gente agora vai ver como é que a gente faz para poder fazer a leitura de valores que o usuário entra, dá a entrada utilizando o teclado para poder a gente capturar esse valor e utilizar no nosso programa. Bom, aqui a gente está no site Tutorials Point, que é um dos sites que eu uso, né, como referência, muito interessante. A gente vê aqui a descrição, a gente vê que ele diz que o scanf ele vai ler uma entrada do standard input, né, e vai ler esse valor, né, formatado, tá? Então ele faz a leitura aqui, ele mostra aqui como é que funciona e tal, né, tem exemplos. E a gente vai utilizar esse cara aqui para poder a gente trabalhar com valores de entrada. Bom, para a gente ver como é que funciona o scanf, a gente vai ver com o exemplo, né, de um exemplo bem simples que a gente geralmente usa, que é você tirar a média de nota de um aluno, tá? Pode ser 2, 3, 4 notas. É a média aritmética, é o somatório das notas dividido pela quantidade, tá? É bem simples mesmo o cálculo. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou criar duas notas, tá? Duas variáveis de nota, nota 1 e nota 2. Vou dizer que elas são inteiras. Vou criar uma variável de média, que vai ser float, porque a nossa média ela pode ser com vírgula, média. E não vou colocar valor nenhum, tá? Porque esse valor da média vai ser o final, vai ser a somatório, vai ser, no caso, o cálculo, né? E as notas 1 e 2 vão ser informadas pelo usuário. No caso, o usuário sou eu mesmo, eu vou criar o programa e eu mesmo vou ser o usuário. Eu vou colocar aqui printf. Printf. Vou colocar aqui insira, só para poder contextualizar, tá? Não precisaria do printf, poderia colocar direto o scanf para poder capturar, mas só para poder ficar mais interessante o programa, parecer realmente um programa real, vou colocar uma leitura na tela para poder a gente ver que ele está solicitando a inserção de um valor. Insira a primeira nota. Colocar dois pontos, contra a barra N para ele pular a linha, né? E aí eu vou colocar aqui, ó, scanf, e ele vai capturar esse valor. Como é que a gente vai capturar? Agora, importante, hein? A gente vai colocar, no mesmo jeito que a gente escreve uma string, só que a gente vai agora colocar o especificador do valor que a gente vai capturar, tá? E pode ser um ou mais, tá? Sempre que a gente colocar mais valores, a gente vai ter que digitar esses valores de acordo, né, com a quantidade, tá? Ele vai capturando. Como a gente vai capturar um valor só, a gente vai colocar aqui, ó, porcentagem, né, D. Lembra que porcentagem D é de inteiro, tá? Vou colocar vírgula aqui. O segundo parâmetro, o segundo argumento dessa função, lembra que argumentos são separados por vírgula. O segundo argumento, tá, é o nome da variável que a gente vai utilizar para colocar o valor que a gente colocar no teclado, tá? Então vai ser a nota 1. O segundo aqui, agora eu vou copiar, né, para a gente não perder muito tempo, vou copiar esse cara aqui também, colocar aqui embaixo, insira a segunda nota, e aqui eu vou colocar nota 2, beleza? Bom, com isso eu vou ter aqui a nota 1 capturada e a nota 2 capturada, tá? Em ambas as minhas variáveis de nota. Por fim, eu quero fazer a média, né, o cálculo de média, eu quero saber qual é a média dessas notas. Eu vou simplesmente fazer uma atribuição, né, do cálculo. Média vai receber nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Você que já tem um pouquinho de noção de programação sabe que isso aqui está errado. Por que está errado? Você que não sabe, para também, dá uma olhada, analisa e vê por que está errado isso daqui. Beleza, parou, viu? Seguinte, o que está errado? Aqui, ó, na matemática, né, a gente sabe que, numa expressão matemática, né, essa parte da divisão vai ficar junta, tá? E vai somar depois de dividir. A gente não soma, né, e depois divide. A menos que a gente coloque um parêntese, né, para poder separar a soma da divisão. E é isso que a gente tem que fazer. Senão, ia dividir esses caras aqui, esses dois aqui, né, esse por esse,
e depois ia somar. Não ia dar certo, né? Porque a gente está querendo fazer aqui. Então, a média aritmética a gente vai fazer dessa forma. A gente coloca o parênteses, porque a gente quer que esses dois se somem antes de dividir por esse valor aqui. Beleza? A gente vai colocar desse jeito e vai saber qual o resultado final, colocando aqui print f média. Claro que eu não vou colocar desse jeito, vai ficar horroroso. Vou colocar aqui, ó. A média é porcentagem D, não, porcentagem... posso colocar porcentagem F, só que vai ficar aquele número gigante. Bom, então agora vamos rodar nosso programa para poder ver o final, né, como é que vai ficar. Só que há uma coisa aqui que está faltando. Se eu rodar desse jeito, vai dar um erro. Por quê? Porque está faltando aqui eu dizer que eu vou gravar esse valor, tá, no endereço de memória dessa variável. Se eu rodar agora, olha o que vai acontecer. Vai dar um erro aqui, vai dar unexpected, porque ele está dizendo que eu preciso, né, inserir no espaço de memória reservado para essa variável, tá? E aí, se eu colocar aqui, por exemplo, qualquer valor aqui, ele vai dar um erro, tá? E aí, vou colocar aqui, ó, para poder fazer isso, dizer que eu estou inserindo no espaço de memória dessa variável, eu utilizo o e-comercial. O e-comercial é usado para isso. Inclusive, quando a gente for falar sobre ponteiros, a gente vai ver que o e-comercial é justamente isso, tá? O e-comercial é para dizer, para apontar para o endereço de memória. No seu computador tem uma memória aí, que ela é utilizada por vários programas, várias variáveis de programas são utilizados, e ele vai colocando lá, tem vários pequenos endereçozinhos, né? E esses endereços é como se fosse endereço mesmo de casa, vamos supor, a casa tem uma rua, tem vários endereços na sua rua, né? Vários números, né? E cada casinha tem um número, né? E cada casa é como se fosse um armazenamento também dentro do nosso computador. Então, fazendo esse paralelo aí de ruas de um bairro, de uma cidade, cada casa tem um endereço, tem um número para aquele endereço, né? E você vai endereçar um valor para aquela casa ali, para aquela variável, tá? Então é isso. Para poder a gente colocar o valor no endereço onde está a nossa variável, a gente utiliza o e-comercial, tá? Agora sim a gente vai conseguir rodar o programa normalmente, sem erro. Beleza. Insira a nota. A primeira nota vai ser 8. Colocar, a pessoa tirou 8. E a segunda vai ser, colocar aqui, 5. 5, né? A gente vai ver que 5 mais 8, 13, vai dividir por 2, vai dar 6,5, acho. Acho que ele arredondou aqui. Beleza. Deu 6 aqui a nota, tá? Vamos supor que tenha dado 6 mesmo. Só que olha como é que ficou, 6.0000, um monte de zero aqui. Eu não quero isso aqui. Eu só quero 6.0. Como é que eu faço, né? Tá? Ah, tá, perdão. Ele fez isso aqui porque tem uma questão aqui que é o typecasting, né? A gente não mexeu ainda com typecasting. O typecasting é justamente para poder fazer a alteração de um valor. A gente vai ver isso ainda para frente, beleza? Vou colocar aqui, ó, ponto 1. Ponto 1F. E aí, quando eu faço isso aqui, ó, ele diz para... Eu estou dizendo para essa função aqui que eu quero que depois da vírgula, depois do ponto, eu só quero 0, tá? Vou rodar de novo. Vou colocar agora o númerozinho mais fácil aqui, né? 5. E aí 5 também. Tirei 2 5. E aí a média vai ser 5.0. Beleza? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e tem gostado dos vídeos que eu tenho lançado aqui no canal, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para receber os próximos vídeos e deixe o seu like, o dislike se você não gostar e, por favor, diga por que não gostou, porque eu preciso de feedback de vocês que tem me ajudado muito. Beleza? Até a próxima. Valeu!